Palavras do Rocan, Reverendo Dorival Santos Silva. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial em dois sentidos. Primeiro, dia do Daikoku, mas também por ser Sexta-feira Santa. E calhou de ser dia 18, dia do Daikoku, e Sexta-feira Santa. Então eu achei por bem fazer um culto nesse dia, porque nunca aconteceu algo parecido. Da mesma forma, ontem foi o último dia da quaresma também, né? E nós lavamos aqui, e até falei para o pessoal, disse, nossa, a igreja está diferente. Ele falou assim, poxa, também foi dia de lavar pés. Né? Mas, foi você, Fátima? E assim, é interessante porque são alguns mistérios que acontecem. Quando nós fechamos a igreja aqui, está diferente a igreja. Nós lavamos, limpamos, fizemos, arrumamos. O espírito com que você coloca no serviço, que o seu Senhor falou, tem que colocar sentimento, tem que colocar espírito, senão não chega no alto. A espiritualidade não aceita, né? Porque você faz pela forma, ou faz por obrigação, ou faz porque é obrigado, né? Então, o nosso servir é diferente, porque o que nós semeamos, nós já colhemos. O que nós semearmos, ainda vamos colher. Então, já que vai fazer, faz bem feito, não é? Ah, eu estou dedicando porque eu sou obrigado, porque senão o ministro vai comer meu fígado, vai me encher o saco. Eu falei, meu amigo, não é assim que a banda toca, não. Todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu posso fazer, eu posso não fazer, eu posso dizer sim, eu posso dizer não. As consequências do meu sim ou do meu não, quem vai receber sou eu. Por isso que nós estamos dando muita aula, passando muita informação, muito material de Meixo Sama, para que as pessoas vejam que servir é uma coisa, é um privilégio. É uma coisa maravilhosa. Como é que você serve? Tem que estar vindo todo dia na igreja? Não precisa. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho, dê uma folguinha, vou fazer uma oração para tal pessoa que está precisando. Vou me estagiar em alguém que está precisando online ou na foto. Isso é servir também. E tem resultado. Mas as pessoas ficam muito presas na forma, na obrigação. Se eu não fizer, eu vou ser castigado. Onde está escrito isso? Onde está escrito que servir a Deus você é castigado? Porque se fosse assim, servir a Deus e ter castigado, pô, Cristo se lascou. Meixo Sama se lascou. Então, é melhor a gente fugir disso, porque servir a Deus é dar problema. Não é? Então, o servir não é isso. O servir é amor pleno a Deus. É a manifestação do amor divino que nós temos a oportunidade de servir agora, enquanto podemos. Né? Eu, há muitos anos atrás, eu acho que em 2012, eu fiz uma palestra no dia de Páscoa. E eu reaproveitei essa minha palestra e fiz só uma mexida nela, porque eu acho que ela convém para hoje. Ela se chamava Restauração. Só que hoje ela vai ser Restauração. Como uma fé inabalável pode reescrever destinos. Como uma fé inabalável pode reescrever destinos. Hoje é uma data importante dentro do calendário religioso e quis aproveitar para celebrarmos o nosso culto da saúde e prosperidade. Entendendo o que significa essa data, vamos nos colocar na situação que viveu Cristo, quando foi crucificado. Aliás, quando viveu Jesus, quando foi crucificado. Todo o sofrimento que ele viveu tinha um propósito perante Deus. E nós? Muitos que estão aqui estão vivendo situações de grande sofrimento, preocupações, sem comparar as dores, mas é como se estivéssemos sendo conduzidos para um calvário também. Pois cada um sabe a cruz que carrega e a dor que sente. O que Deus e Meixo Sama querem nos mostrar e nos ensinar através das purificações? O que não estamos enxergando, o que temos que mudar? Qual o propósito de mudarmos ou de sairmos de uma zona de conforto e partirmos para algo novo? Quantos de nós, de fato, faz leitura constante dos ensinamentos de Meixo Sama para entender sua situação atual? Ou será que nossa presunção nos faz crer que, como somos, não digo todos, especialistas em ensinamentos, quem tem que mudar realmente são os outros, e se Meixo Sama não nos der o que estamos precisando, vamos radicalizar e abandonar o nosso caminho. Ou seja, eu vou chantagear Meixo Sama, afinal, ele precisa de mim.
Isso aqui, eu não sei se quem já é membro antigo já deve ter ouvido isso, tem algumas pessoas. Né? Porque assim, quando você purifica, dói. E dói muito. E a sua purificação não é maior que a dele. A dele não é maior que a sua. Cada um sabe a dor que sente. A minha sangra, não existe isso. A dor de cada um é a dor de cada um. Né? E muitas vezes nós também questionamos Deus por que tem que sofrer tanto. E muitas vezes fazemos como Jesus falou também, Pai, por que me abandonaste? Não é? Muitas vezes fazemos, cara, nós somos humanos, velho. Nós temos isso. Eu quero fazer, mas por quê? Reverendo Arouca falava para mim quando ele estava antes de morrer, que ele falou assim, pô, Dodival, eu quero ficar, cara. Mas se o Meixo Sama quer me levar, eu vou ter que ir. Já preparei até meu funeral. Ele fez isso. Eu quero ficar. Mas o Meixo Sama acha que quer que eu vá. Quando nós chegamos nesse nível de compreensão, é diferente, velho. É diferente. Ontem eu assisti de novo A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson. Cara, aquilo lá é doído demais, cara. Mas assim, a mensagem em si é interessante, que quando Jesus estava sozinho no jardim lá, que Satanás veio a tentar ele fazer muita coisa, ele sofreu ali. E pedir para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Quantos de nós já não passou por isso, gente? Não é? Quantos de nós já não pediu para Deus tirar esse sofrimento da gente? Não é? Porque eu tenho que passar por isso. Mas a partir do momento que você sabe o que você vai ter que passar, a dor que você vai ter que sentir, o flagelo que você vai ter que passar, a sua compreensão muda. Você tem que ser grato a isso. Mas dói demais, cara. Não é? Dói muito. Né? E de repente, no final, Cristo, com os braços estendidos, crucificado, sofreu que nem um condenado ali, e literalmente um condenado, né? Né? E fala, está feito. Ou seja, se a partir daquele momento os pecados do mundo foram redimidos, por que todo mundo peca até hoje? Meixo Sama fala muitas coisas sobre isso, porque nós também somos colhedores daquilo que semeamos realmente. Se todo mundo fosse tão fiel assim ao que é pregado, não pecaria mais, não erraria mais, não teríamos corruptos. Todos os governos seriam maravilhosos, porque só pensariam no bem do próximo. E tem um ensinamento do Meixo Sama chamado Século XXI, que ele fala como seria um governo numa nova era. Sabe, um presidente mundial, coisas assim. É maravilhoso esse ensinamento. Então, por que não muda? Porque nós temos máculas. Eu acho que Cristo vai ter que morrer crucificado umas 10 vezes para poder limpar de tanta mácula que tem. As pessoas morrem, renascem e continuam fazendo as mesmas coisas. Isso vai passando de pai para filho. As gerações estão vindo cada vez mais complexas. Se você não colocar a espiritualidade no caminho, as pessoas vão se perder cada vez mais. Né? Então eu falo, eu tenho fé, pô, Meixo Sama, pode contar comigo, estamos junto aí, estou junto. Né? Igual Pedro, eu morro por ti. Falei, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então você falar que crê em Meixo Sama é muito fácil, porque sai daqui. Mas quando sai daqui, o peso é outro. Porque você não precisa falar, você sente. Mesmo na dor, você aguenta. O salmo de hoje, justiça. É isso. É plenamente esse sentido. Quando o Meixo Sama fala aqui, desde a mais remota antiguidade têm sido os justos perseguidos por homens perversos. Enquanto tiver vida, lutarei contra os planos estratégicos do mal, das forças do mal, que visam destruir este mundo. Eu não temo críticas, ataques nem censuras, pois armado estou com a espada que corta todo o mal. Nós somos imensamente atacados aqui também. O nego adora bater na arte de orei, mas é igual massa de pão, mais bate, mais cresce. Antigamente eu sentia mais a dor. Hoje eu não sinto mais. Por quê? Talvez, eu falei, esses dias eu fiz oração aqui no altar, de manhã, e eu tenho às vezes uns insights quando eu faço oração sozinho. E Meixo Sama disse assim, leve a minha palavra, leve o meu evangelho ao mundo sem véus. Leve a minha palavra, leve o meu evangelho sem véus, ou seja, sem máscaras, sem encobrir nada, a verdade plena. E ontem, não, na quarta-feira, eu fiz de novo. E veio assim,
Para as pessoas entenderem o que é servir a Deus, o que é servir nessa obra, viva em mim. Mas estamos falando, viva em mim. Ou que eu viva em você. É viver dentro da gente, sabe? Consegue entender? Viva em mim. Viva na essência de Meixo Sama. Viva naquilo que ele ensina. Siga ele, mas viva ele. Viva nele. Né? Se fosse um cristão, é viver em Cristo. Mas é viver nele. Viva em mim. Quer ser messiânico? Viva em mim. Quer ser um servidor na obra divina? Viva em mim. Não é da boca para fora. Viver em Meixo Sama é entender o que ele passou, o que ele fez por nós e o que estamos passando. A purificação vai cessar. As graças estão chegando. Estava comentando com a Lúcia. Eu não posso contar em público, mas assim, as graças estão acontecendo de uma forma muito rápida e sem pedir nada. Sem pedir R$1. Não é? Por quê? Porque o que está em mim, tem que ressoar aqui. Se o que está dentro de mim não ressoar aqui, Deus não chega no alto. Foi o que o Senhor falou. A espiritualidade não recebe, não aceita. Eu fui pesquisar, aliás, esse é o modo de pensar, né? Chantagear Meixo Sama, de uma grande maioria de cabides do Hikari, e também de uma boa parcela de homens e mulheres que se dizem elevados, religiosos, fervorosos na fé que professam, os quais chamamos de sacerdotes, aqui ou em qualquer outra denominação religiosa. Eu acompanho muito um reverendo chamado... Ai, caramba. Só porque eu vou falar o nome dele. É da Presbiteriana, de Pinheiros. O cara é pernambucano também, bom pra caramba ele. Não é Rivaio, Rivaio é Allan Kardec. E ele fala muito o que nós falamos aqui. Às vezes, domingo de manhã eu acordo só para ver ele falar. E o que ele fala, às vezes eu falei num culto. Só que tem uma coisa, ele fala muito para as pessoas não acreditarem em tudo que vê na internet, em falsas pregações, em falsos pastores, em falsos apóstolos, em falsos profetas, em falso tudo, que é o que Paulo também fala. E Meixo Sama também fala algumas coisas parecidas, para tomar muito cuidado, porque tem ministros que ele fala no ensinamento da chave da difusão, que pela postura errada, levam os membros para nível de sofrimento. Uma orientação errada, interesseira, leva você para o nível de inferno. E eu posso falar porque eu vivi isso em muitas situações. Estou sofrendo, purificando pra caramba. Venda sua casa. Venda seu carro. Faça gratidão, porque esse antepassado que está sofrendo, tem que salvá-los para poder você mudar a sua vida. Aí Meixo Sama vai falar assim, quem salva o antepassado sou eu, pelo meu servir. Eu me elevo, eles vêm junto. Eu não posso pagar. Porque senão seria muito fácil, Eu estou lascado hoje, ano passado é o seguinte, eu vou dar uma graninha aqui para vocês aqui, dá um jeitinho aí, dá uma levantada aí no negócio, né? Não seria mais fácil? Então, ele fala essas coisas, eu falo assim, cara, é gostoso porque é uma linguagem simples, mas é objetiva e é direta, né? Então, outro dia ele falou uma coisa assim interessante. Quando eu estava pregando uma vez lá numa igreja lá em Olinda, apareceu um crente, um crente apareceu lá e falou assim, pastor, o Espírito Santo falou comigo, o senhor tem que me doar R$10.000 ou R$10.000, sei lá, não lembro agora direito, para eu poder comprar um carro. Aí eu falei assim, oxe, já que você está tão íntimo com o Espírito Santo assim, manda ele me mandar o dinheiro que eu dou para você, pô. Né? Então assim, as coisas não são como as pessoas querem, elas precisam ser como Deus nos mostra. As pessoas têm que ser mais esclarecidas, né? Caem em armadilhas facilmente, depois reclamam que a culpa é de quem que é. Por que ninguém me protegeu? Por que ninguém me avisou? Porque você foi interesseiro. Você foi interesseiro. As pessoas às vezes querem milagre, porque ela faz, se você fizer um donativo X, você vai ganhar Y. É mentira. Você vai receber o Y se você fizer o sentimento seu for sincero. Não é pagar para ter graça, senão que Deus é esse que a gente segue. Que Meixo Sama é esse mercenário? Né?
Daqui a pouco o Meixo Sama baixa o santo em alguém aqui, dá uma bica, meio mundo que está cobrando, né? Pessoal, igual Cristo fez no chicote, espantando o povo lá no templo. Né? Eu fui pesquisar sobre a paixão de Cristo e a Páscoa. E encontrei algo interessante, ao qual gostaria que prestasse atenção na semelhança com o que Meixo Sama ensina. A fé cristã da Páscoa tem origem na festa judaica, mas possui um significado diferente. Enquanto para o judaísmo, Pesach significa a libertação do povo de Israel do Egito, no cristianismo, Páscoa é a festa maior que celebra a morte e ressurreição do Cristo. Helena Blavatsky diz assim: cada atitude do Jesus do Novo Testamento, cada palavra atribuída a ele e cada evento relacionado a ele estão baseados no ciclo da iniciação. O ciclo da iniciação foi mencionado por Jesus como o caminho é estreito e apertado, que só uns poucos encontram. O caminho da paixão, morte e ressurreição acontece no interior de todo discípulo. Páscoa é a estação espiritual da purificação e da libertação. O caminho crístico da iniciação foram representados no curso da vida do Cristo Jesus. Caminho crístico talvez seja tudo que muitos de nós aqui já passou ou passa ainda na vida. Desde o momento que você nasce, você passa, você cai, você toma porrada, você levanta, alguém te dá uma água, alguém te socorre, alguém te levanta, e alguém te chuta, e alguém te bate, e alguém te faz sangrar. Mas você tem que chegar num ponto, tem que caminhar. O caminho iniciático dos mistérios do Cristo é delineado durante a Páscoa. A Páscoa é o único dia santo determinado pelas estrelas. Ela sempre cai no primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, no hemisfério norte, após o equinócio. A tradição esotérica conta-nos que somente os iniciados mais elevados eram capazes de participar dos mistérios e das energias que ocorrem nesse equinócio. Vivemos novos tempos, onde todas essas energias estão disponíveis para quem quiser recebê-las. A Páscoa é a época ideal para se entrar em contato com energias que transfiguram a nossa vida. É um período supervisionado pelo arcanjo Rafael, o guardião do Santo Graal. Nessa época do ano, é a missão de Rafael ajudar a aguçar nossos sentidos, para que a alma possa realmente ver e conhecer o que no seu caminho ainda é preciso ser feito. A Páscoa é uma celebração que pode nos ajudar na nossa espiral, sempre ascendente. É um tempo de grande celebração angélica, um tempo em que podemos nos ligar mais plenamente com os mensageiros angélicos para ressuscitar nossa vida. Nessa época, há um chamado para que os mestres encarnados despertem para suas tarefas e propósitos. É um tempo em que a energia da música e das flores pode ser descoberta pelas pessoas que são sensíveis a ela. É uma época para a grande celebração e não de lamentações. Eu tenho uma flor em casa, uma planta chamada Mão de Deus. Eu trouxe lá de Tocantins. Do meu fundo de casa, ela cresceu tanto que eu tive que cortar, a bichinha morreu. Né? Dava umas flores amarelas, parece girassol. Mas eu plantei um raminho pequeno na frente da minha casa. E brotou, e está lá a bichinha bonitinha lá. E essa semana eu vi os bulbos dela para poder nascer. E hoje, quando eu vim para cá, eu olhei assim, a primeira flor nasceu. A primeira flor da mão de Deus nasceu. Na porta da minha casa. Então, parece uma coisa besta, né? Mas as pessoas têm que prestar atenção nos sinais que Deus nos manda. Os sinais de Deus são sutis. Porque tem pessoa que quer receber um e-mail de Deus, cara. Quer receber um WhatsApp de Deus. Olha, é assim. É tal dia que vai. Não é assim. Sinais. Quanto mais a gente procurar evoluir, estar no nível do divino, mais fortes serão esses sinais. E mais próximos estaremos de receber a mensagem maior que Deus quer da gente. Que Meixo Sama quer da gente. Pesquisei também sobre a Semana Santa, né? Vejam que ela começa na quarta-feira. Esse é o dia da traição e da autodestruição de Judas. As meditações giram em torno da morte dos desejos inferiores e da purificação do caminho para alcançar a maior luz. As meditações giram em torno da morte dos desejos inferiores e da purificação do caminho para alcançar a luz. A quinta-feira foi a última ceia. Esse dia envolve o mistério da Eucaristia, o mais elevado ensinamento sobre o processo alquímico. É tempo de meditar sobre a transmutação da matéria para expressá-la de forma mais elevada.
No jardim do Getsemane, está na Bíblia assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Há 21 anos atrás, quando nós começamos a arte do jurei, de alguma forma, isso se passou na minha vida também. Porque as pessoas pensam que é fácil abrir igreja. Né? Cara, é doloroso demais. É doloroso pra dedéu. Porque você lida com pessoas. Mas quanto mais forte for o seu sentimento perante Deus, maior é a luta do mal contra você. Satanás não fica sossegado. Então, você fala assim: o que eu estou fazendo, Meixo Sama? Eu disse sim. E aí começa uma nova etapa das nossas vidas também. Porque temos que passar por coisas que ninguém vai passar. São dores e alegrias distintas. Né? Nesse momento de completa redenção à vontade de Deus, que podemos experimentar se entramos profundamente nesse mistério, por meio da oração, a vigília e meditação. Você já imaginou você estar orando para Deus e vir para você tudo que vai acontecer contigo? Pelo seu propósito? Se nós aqui, antes de reencarnar, falar assim: ó, isso aqui está teu guia, está teu resumo da sua vida, o que vai acontecer com você. Quer ler? Quero. Caraca, Deus, eu estou lascado, bicho. Né? Você vai querer reencarnar? Sabendo o que você vai passar? Por isso que nós temos o véu do esquecimento. Né? Sexta-feira foi a crucificação, que é hoje. O tempo que representa o último estágio da iniciação. Aqui aprendemos a carregar nossa cruz, pois somos responsáveis pela nossa vida. Renunciamos ao inferior em favor do superior. O exercício recomendado é o silêncio, o jejum e a oração. Sábado. Nos sistemas mais tradicionais de mistério, esse foi o dia destinado ao batismo, um ato que liberou e iluminou a estrutura energética das pessoas que levaram a visão consciente plena para os planos espirituais, interiores da natureza. Os véus entre a vida e a morte, entre o plano físico e espiritual, foram rompidos para sempre. Domingo, das trevas para a luz. A cerimônia mais exaltada é um tempo de celebração angélica dedicado àquele que se elevou acima do eu inferior e deu plena expressão à verdadeira energia do Cristo. É tempo de comunhão plena e verdadeira com a hierarquia angélica. Percebam que essa explicação mística se encaixa em muito sobre o que Meixo Sama fala sobre missão, purificação, preparo para grandes missões e aguardar o tempo certo. Nós estamos vivendo uma fase de total restauração de nossas vidas, de nossa fé. Toda restauração exige que seja removido aquilo que está velho, sujo e perdeu a vida, para daí nascer uma obra rejuvenescida, mais forte, mais viva. Temos que renovar nossa fé. A todos os que seguem o caminho que Meixo Sama nos ensina, eu peço que tenham sempre bom senso e discernimento, que ambos nunca se distanciem de suas vistas, pois em seu caminho sempre terão segurança. A história nos ensina que, independente do passado ou das circunstâncias, Deus pode reescrever o destino de qualquer pessoa que se renda à sua vontade. A nossa transformação, desde quando chegamos à igreja, é mais do que uma mudança de comportamento. É uma renovação espiritual completa, que deve continuar a inspirar os religiosos, sejam messiânicos ou não, em todo o mundo. A história de Paulo foi assim. Meixo Sama foi assim, porque Meixo Sama era ateu. Quantos discípulos... É pena que a própria messiânica ela não fala muito sobre os discípulos de Meixo Sama. Graças a Deus eu tenho muito material aqui, que eu posso ler e conhecer a história dos discípulos de Meixo Sama. Mas infelizmente a igreja parece que escondeu isso, ninguém sabe. Eu tenho a história do Nakajima, reverendo Nakajima, que é brincadeira o que esse homem fez. A história do reverendo Shibui, né? E tantos outros. Nós conhecemos quem? O Watanabe, o reverendo Watanabe, um pouco do reverendo Nakahashi, o reverendo Shoda, pouquinha coisa, mas tem muito mais gente. Ué. Infelizmente nós não temos, a maioria não tem acesso às histórias dos discípulos de Meixo Sama para saber o que eles passaram também em vida. Né? E aí entra também um outro ponto que está no ensinamento que o Sr. Cedinho falou.
do desvio do sentimento das pessoas. Quando a pessoa manda uma oferta, manda um donativo, manda alguma coisa, e a pessoa manda com todo o amor do mundo, mas no meio do caminho se perde. Talvez, ou a pessoa dispensou o que queria fazer, ou a pessoa que o fez não tem esse sentimento. Mas a sinceridade chegou até Deus. E nós somos prova disso, viva disso, do que aconteceu essa semana conosco. A prova viva. Vamos refletir sobre nossas próprias vidas e jornadas de fé. No início também somos confrontados com os ensinamentos de Meixo Sama, onde cada um de nós é chamado a considerar nossa própria caminhada espiritual. Estamos permitindo que a graça de Deus nos transforme? Estamos abertos à mudança que Ele deseja realizar em nossas vidas? A pessoa pensa que só receber o Ricari é sinal que mudou de vida. Não é. Receber o Ricari é só o comecinho para você ter sua vida transformada. Você precisa evoluir, você precisa estudar, você precisa procurar crescer para ter uma vida abençoada por Deus. Uma vida abençoada por Meixo Sama. Ah, recebi o meu Ricari, agora já posso me estar de orei. Tá, e daí? E depois? É só isso? Aprofunde sua fé para entender o que é levantar a mão. Né? Com sentimento. As pessoas pensam que levantar mensagem de orelha, e aí, beleza? Como é que tá aí? Como é que foi? Fulano, para aí, vem cá. Ó, dá o telefone. E aí, como é que tá? Não é isso, cara. Jorei não é isso. O jurei é uma comunhão com Deus, é uma comunhão com a essência de Meixo Sama, onde você ministra esse jurei. Na visão de um cristão seria o quê? Nós estamos utilizando simplesmente a unção do Espírito Santo. Eu dei uma palestra em Moçambique, lá numa igreja da Assembleia de Deus lá, eu tive que falar algumas coisas, falar 5 minutos. Eu falei 3 minutos, ou 2 minutos, e falei assim, agora eu vou falar para vocês, a pessoa ia traduzindo, eu vou fazer uma oração para vocês, que na vossa visão será a unção pelo Espírito Santo. E tasquei e jurei na Assembleia de Deus, velho. Ué, qual o problema? Nenhum. É jurei, velho. Jurei não é luz divina? O Espírito Santo não é divino? Não é luz divina? Qual que é a diferença? A arte do jurei, a transformação espiritual é um processo contínuo que requer rendição e humildade. Meixo Sama, com sua vida, também nos encoraja a nunca subestimar o poder de Deus para nos moldar e nos renovar. Independentemente de onde você esteja em sua jornada, lembre-se de que a mudança é sempre possível com Deus. A arte do jurei nasceu da vontade de Meixo Sama em restaurar um a um seus amados servidores, alguns afastados e inativos na fé, mas ainda com muito amor no coração e outros com muita afinidade com seus ensinamentos. Além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. Aqueles que nos procuram e perguntam quem somos nós da arte do jurei, eu respondo apenas assim, nós somos o que você sentir. Nós somos o que vocês sentirem. Que a partir desse culto, todos entendam que a cruz que alguns carregam tem um significado muito maior do que imaginam. Muitos não vão morrer crucificados, mas vão renascer, ressurgir como uma fênix das cinzas, muito mais fortes, mais sábias e direcionadas a cumprir uma missão maior, concedida por Deus e Meixo Sama. Temos capacidade de transmitir a fé em circunstâncias tão desafiadoras, destaca ainda mais o impacto da nossa missão e do nosso servir. Eu peço do fundo do coração para serem fiéis aos compromissos assumidos perante Deus, mesmo nas dificuldades, não deixe nada para depois. A jornada da fé não é isenta de dificuldades. No entanto, é justamente através dessas tribulações que a força e a perseverança e a verdadeira essência do amor de Meixo Sama nos ensina são reveladas. Força no jorei, no encaminhamento e materialização do donativo de gratidão são os alicerces dessa obra. Por isso não podemos nos omitir nessa missão. Que Deus e Meixo Sama abençoe a todos. Isso aqui foi 2012. Faz tempo. Né? Na época eu assinava assim, Rocan, né, que é o nome que me deu, mas eu trouxe os nomes da África também, que é Ntsumi e Nkombozi. Ntsumi é um nome Swahili, quer dizer anjo. Nkombozi quer dizer libertador. Então eu falava que era anjo libertador. A nossa missão é essa, libertar as pessoas de todo nível de sofrimento, opressão. Nós temos que levar alegria para as pessoas através do servir e não dores. Ninguém merece estar dentro de uma igreja tomando chicotado pregado de uma cruz. Não é? Vai ter uma cruz aqui e vai dizer, está pecando, pá, toma. Né?
As oferendas de hoje do altar, elas vão ser todas ofertadas para vocês. Se Cristo dividiu o pão, nós vamos dividir a oferenda. Gostaria assim, se vai levar 3, 4 coisinhas do altar, distribua, semeie, dê para alguém que precisa. Ah, uma banana só? É um caquizinho? Uma cenourinha só? E você está vendo só a matéria, você não está vendo a essência. O que está por trás disso é muito mais do que vocês imaginam. Tudo que está aqui no altar, que assim, nós ofertamos a Deus, não foi? As oferendas? Mas na realidade nós estamos devolvendo para Ele o que é dele. Ele nos deu isso aqui, né? Através da natureza. Então nós estamos devolvendo a Ele, Ele abençoa e nos dá de volta para que a gente consiga compartilhar. Tá bom? Obrigado a todos. Nós vamos abrir agora só terça-feira, né? Então descansem, aproveitem bem, compartilhem o vosso sentimento com as pessoas, não se prendam com dogmas, com nada, apenas vivam e façam o seu melhor, né? E que possamos levar esse sentimento de libertação, de ressurreição, de renascimento a muitas pessoas. Imaginemos assim, o que tinha que morrer em nós, morreu hoje. E que a partir de agora, comecemos uma nova etapa das nossas vidas, com saúde, com paz e prosperidade. As portas vão se abrir. Aquilo que desejamos vai chegar. Fruto do nosso merecimento e de nossa sinceridade perante Deus. Ninguém precisa pagar para ser feliz. Obrigado a todos.